Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2, com a leitura do shloka número 20. E como eu disse na semana passada, a partir do shloka número 20, a gente vai fazer uma transição muito clara no capítulo de Dinacharya, em direção a um comentário, a diversas regras e diversos comentários a respeito da conduta humana, a respeito do seu comportamento. Então, dentro da ideia de Dinacharya, de coisas que você deveria realizar todos os dias, não tem só práticas diárias de oleação, ou de atividade física, ou de banho, ou de maneira de você se alimentar. Tem também uma série, um conjunto de regras morais e éticas de comportamento em relação a você mesma, em relação a outros os seres humanos, e em relação ao planeta e a todos os outros animais. Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente faz cursos de Dinacharya e os cursos pulam essa segunda metade inteira do capítulo de Dinacharya, que é bastante importante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente vai começar o nosso estudo sobre ela. E o shloka número 20, a primeira metade do shloka número 21, na verdade, dizem o seguinte: Sukarta sarva bhutanam mata sarva pravrittayaha sukham chana vina dharma tasma dharma paro bhavet bhaktya kalyana mitrani sevete taraduragaha. Então, o shloka número 20, a primeira metade do shloka número 21, dizem mais ou menos o seguinte: quando ele fala Sukarta sarvabhutanam mattaha sarvaha pravrittayaha, isso tudo é uma frase, né? E ele usa o verbo mataha. O verbo mataha significa acredita-se, né? Opina-se, né? É quase como se fosse um verbo reflexivo, né? As pessoas têm a opinião, ou a gente acredita, a gente pensa aqui. Então percebe como ele já mudou um pouco do tom de você deve fazer, você não deve fazer, para um verbo de crença, né? De pensamento. E ele fala sarva bhutanam sarva pravrittayaha sukartaha. Então sarva bhutanam, sarva significa todos. Bhuta significa os seres vivos, né? Sarva Bhutanam, então Shasti Vibhakti Bahuvachana, indicando posse, propriedade. Então, indicando que é dois de todos os seres vivos. Sarvaha Pravrittayaha, então Pravrittayaha que significa que te leva, ou que te indica, ou que às vezes também que traz de volta para um lugar de onde você estava antes, que também é uma interpretação interessante. Sarvaha Sukha Arthaha, então tudo que todos os seres vivos fazem leva ou os direciona para Sukha, para sensação de conforto, de felicidade. Olha que bonitinho. Então, a gente acredita, né? Existe essa crença de que todos os seres vivos fazem, tudo que eles fazem é voltado, é direcionado para a alegria, para a felicidade, para o conforto. Sukha Arthaha. Então, essa é a primeira ideia, né? É a primeira linha do shloka. E aí ele continua dizendo: Sukham chana vina dharmat. Então, Sukham dharmat vina na. Então, o Sukham, a felicidade, dharmat vina na bhavati. Você não pode, essa palavra vina significa sem, né? Sem o quê? Sem dharmat, sem essa ideia de dharma, não é possível na bhavati sukham, você não consegue ser feliz. O que significa essa ideia de dharma? E aqui eu já me preparo para os comentários, né? Se você é uma pessoa religiosa, especialmente se você segue alguma doutrina mais voltada para o hinduísmo, a ideia de dharma ou budismo, a ideia de dharma é muitas vezes traduzida como religião, como lei, como o conjunto de regras éticas expostas por esse determinado grupo, né? Então, o que é o dharma dentro do conceito do hinduísmo? E tem uma série de regras, né, para a pessoa estar seguindo o dharma dela ou não. A palavra dharma também significa simplesmente, se você olhar de um ponto de vista
secular hoje em dia, como se fosse um conjunto de regras de morais, né, éticas, para um bom convívio em sociedade. Como ser um bom ser humano. Isso é dharma também. Então, a palavra dharma também literalmente traduz como lei, né, como regra. Então, você não pode ser feliz, é impossível você alcançar essa felicidade, esse sukham, sem usar dharma, sem utilizar esse conceito de dharma. Aí ele reafirma isso dizendo, tasmat dharma paraha bhavet. Então, para isso, para alcançar isso aí que a gente está conversando tanto agora, né, da felicidade e tal, dharma paraha bhavet. Então, o dharma, ele é superior. Ele é a coisa mais importante que tem. Então, todo mundo deveria seguir o Dharma, deveria ser virtuoso, já que todo mundo quer alcançar uma vida de conforto, de felicidade e tal. E para alcançar o conforto e felicidade, você só consegue fazer isso através do Dharma. Agora a gente vai chegar à conclusão de que todo mundo deveria seguir o Dharma, né? E nos próximos shlokas, nos próximos encontros, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é isso, o que significa Dharma. Porque o Samhita não fala especificamente para você acreditar em Vishnu, ou em Shiva, ou em Buda. Ele não personifica o Dharma na forma de um ser iluminado, ou de um conjunto de regras religiosas, ou de outro conjunto de regras religiosas. Ele simplesmente enumera uma série de posturas dentro da vida, de comportamentos que todos os seres humanos deveriam ter. E ele está começando essa segunda metade do capítulo 2 já falando por que ele vai falar tudo isso. Então, eu vou agora enumerar uma série de regras daqui para frente e eu já vou logo dizendo que essas regras elas fazem parte desse conjunto de ideias que eu chamo de Dharma. Essas regras, essas leis éticas, morais, ou seja lá como você quiser entender isso, que levam a pessoa a sukha, a felicidade. Não importa se você é cristão, ou budista, ou judeu, ou ateu e tal. Você, como todos os outros seres vivos, sarva bhutanam, você está tentando ser feliz nessa existência. Você está tentando ter uma vida confortável, uma vida plena. Se você está tentando chegar nesse lugar, nessa vida plena e confortável, tem uma série de regras que você deveria seguir, que vão te ajudar nesse processo. E ele manda logo a primeira regra agora. Ele fala... Bhaktya Kalyana Mitrani Sevete Teraduragaha. Mitrani é o plural da palavra mitra, que significa amigo. Inclusive lá no Patreon, vocês são do Patreon, o patreon.com/VidaVeda, tem uma categoria de apoiadores, né, do Vida Veda, que eu chamo de amigas do Vida Veda, que é mitra. Vocês encontram essa palavra lá no Patreon também. Então, vocês que são mitra, que são amigas do Vida Veda, vocês são mitrani do Vida Veda, são as amigas no plural do Vida Veda. Então os amigos, né, continua ele dizendo, como é que você deve lidar com amigos? Primeiro com bhaktya, você deve servir aos seus amigos, você deve atuar em relação aos seus amigos com devoção, com carinho, né, com cuidado, com a devoção que a gente usa até para os deuses. A palavra bhakti muitas vezes é usada como uma das 4 formas de yoga, né, que é voltada para o culto dos deuses. E aqui o Samhita ele diz, você deve atuar dessa maneira em relação aos seus amigos, aos seus mitra, ao seu mitrani, a todos os seus amigos. Então, com devoção e com kalyana. Kalyana significa com felicidade, com prosperidade, né? Então, felicidade, prosperidade, devoção, serviço, essas são as características pelas quais você vai fazer seveta. Então, a palavra seva, muitos de vocês conhecem, significa serviço, né? Então, seveta, que significa você deve servir aos seus amigos, aos seus mitrani, com alegria, com felicidade, com devoção. Olha que interessante, a primeira regra de conduta que ele já coloca aqui é comparando quem é seu amigo com quem não é seu amigo. Então, os amigos têm que ser seveta, têm que ser servidos com todo o seu amor, toda a sua felicidade, todo o seu carinho para você que está querendo seguir o Dinacharya. E aí ele fala... Itarat duragaha. Itarat, então, o contrário disso, né? Os outros, quem não é seu amigo, digamos assim, ou quem é seu inimigo, né? Porque Itarat também significa o oposto disso, então, tanto quem não é seu inimigo quanto o resto das pessoas, Itarat também significa os outros, o resto. Itarat
Duragaha. Ele não fala, a palavra Duragaha não significa que você deve punir os seus inimigos, não significa que você deve falar mal dos seus inimigos no Facebook, não significa que você deve excluir eles da sociedade ou puni-los de alguma maneira. Ele fala Duragaha, devem ser mantidos à distância. Então os seus amigos são tratados com carinho, com devoção, com amor, com felicidade, com tudo que você tem de bom, com kalyana e com bhaktya. E os seus inimigos, Duragaha, deixa eles pra lá, não liga pra eles não. Ele não tá falando aqui de vingança, ele não tá falando aqui de esculachar a pessoa nos comentários, não tá falando nada disso. Então se você não gostou desse vídeo, não precisa botar um comentário negativo, né? Não precisa botar um dislike, simplesmente deixa pra lá. Se você gosta, se você é amiga do Vida Veda, curte, comenta, elogia, faz aqueles comentários engraçados que vocês fazem vira e mexe também. Agora, se você não gostou de alguma coisa, se não é seu amigo, se é seu inimigo ainda mais, mantém distância simplesmente. Não vai se preocupar com esse troço, né? E a gente faz às vezes o contrário, né? A gente dá para os inimigos o dobro da atenção. A gente gosta de ler o jornal para ver, né, o que esse político que eu não gosto está falando agora, ou que aquela pessoa que eu não vou com a cara, o que ela falou de mim e tal e tal. E o Samhita está dizendo aqui, não gaste seu tempo com isso. Se você é amiga da pessoa, trata ela com todo o seu amor e seu carinho. Gasta a sua energia com seus amigos. Gasta a sua energia sendo fiel, sendo leal, sendo carinhosa, sendo amigável com as pessoas que você gosta e que são seus amigos. Agora, aquelas outras que não são, deixa elas pra lá, mantenha a distância. Então, a palavra Duragaha literalmente significa distante, bem longe de. Então, mantém todo mundo que não é seu amigo bem longe de você. Esse é o nosso shloka número 20, a primeira metade do 21. Então vamos agora para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito hoje, a gente vai ver as consoantes, duas consoantes, né? A consoante ta e a consoante ta. Ta, 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 ta. Então, ao contrário do que a gente viu nos últimos dois encontros, que a gente viu as cerebrais, agora a gente está vendo as consoantes são dentais mesmo. Significa que a língua está encostando nos dentes. Essa é o nosso T normal da língua portuguesa, T de tatu. E o T é um T Mahaprana, então é o T de tatu com uma tossidinha em cima. Eles são escritos dessa maneira, como se fosse uma cadeirinha, né? E o outro tem um círculozinho em cima. Dá uma olhada nisso com cuidado, tenta escrever se vocês estão se aventurando pelas escritas do Devanagari. Tem muitos vídeos bons, inclusive no canal do Jonas Massetti, tem uns vídeos mostrando as consoantes e como escrever elas, né, com calma. Eles são voltados para isso, para o ensino do sânscrito lá, então é bastante interessante. Você encontra isso em vários recursos, por isso que eu não estou me dando o trabalho de colocar isso aqui para vocês. O seu dever de casa para essa semana é pegar o T e o T e você colocar várias vogais que a gente já aprendeu neles. Então bota o T, o Ta, o Ti, o Ti, o Tu, o Tu, o T, o Tei, o Tr, bota todos eles, o To e o Tou, e testa, exercita e brinca com essas consoantes. Agora a gente já tem mais um par de consoantes na nossa lista e o alfabeto está sendo completo aos pouquinhos, olha só que maravilha. Bom, isso era o que eu queria falar com vocês hoje, o nosso minutinho de sânscrito e o início da nossa metade de Sadvruta, né, de condutas para uma vida boa e feliz, do capítulo Dinacharya, o Dinacharya Dhyaya. A gente se vê na próxima quarta-feira, então. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.